Olá, meu nome é Eugênio Rocha, eu sou urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a disfunção erétil, que também foi muito conhecida como impotência sexual no passado, por volta ali da década de 90. Atualmente o termo mais correto é disfunção erétil, não usamos mais a impotência sexual. A disfunção erétil ela acontece quando o homem ele é incapaz de iniciar e de manter uma ereção suficiente que permita com que ele faça a penetração vaginal. Então, quando ele é incapaz de iniciar ou manter a ereção, nós dizemos que esse homem sofre com a disfunção erétil. Trata-se de um problema muito comum e quando nós falamos em disfunção sexual masculina, ou seja, em problema sexual masculino, a disfunção erétil, sem dúvida nenhuma, é o problema muito frequente e o problema número 1. Como é que funciona a ereção? Para a gente poder entender um pouquinho como é que acontece a disfunção. A ereção ela é basicamente um fenômeno vascular desencadeado por um estímulo neurológico. Então você tem, de forma muito resumida, um estímulo nervoso que provoca a liberação de alguns neurotransmissores que levam, em último caso, a uma dilatação dos vasos sanguíneos do tecido do interior do pênis. O pênis, então, ele se enche de sangue, parte desse sangue fica represado, fazendo com que o pênis fique ereto e adquira a rigidez suficiente para penetrar na vagina. Portanto, a ereção ela depende de diversos fatores, sobretudo depende da integridade do órgão sexual masculino. Então, precisamos ter hormônios funcionando muito bem, nervos, o sistema nervoso central e periférico também sem nenhum problema. Quais são as causas da disfunção erétil? Elas são várias. Nós podemos ter as causas psicogênicas e as causas orgânicas. As causas psicológicas elas são mais comuns em indivíduos jovens, antes dos 50 anos de idade. A ansiedade, depressão, o estresse, a falta de autoconfiança, ansiedade de desempenho, todos esses fatores eles exercem um efeito negativo na ereção. Então, portanto, em pacientes jovens, normalmente estamos diante de disfunção erétil de causa emocional ou psicogênica. Outra causa de disfunção erétil são as causas orgânicas. E quais são essas causas orgânicas? São principalmente os problemas vasculares, que estão relacionados aí à obesidade, pressão alta, alterações do colesterol, diabetes, tabagismo. Uma outra causa bastante comum de disfunção erétil também diz respeito a um tipo de doença, que é o diabetes. O diabetes, principalmente o diabetes de longa data, provoca danos neurológicos e vasculares microscópicos na estrutura do pênis. Portanto, quando o paciente diabético, principalmente aqueles de longa data e com o açúcar de difícil controle, eles têm um risco mais elevado de ter a disfunção erétil por dano aos nervos e aos vasos sanguíneos do pênis. Outra causa bastante comum de disfunção erétil é relacionada ao uso de medicamentos e de drogas. Medicamentos como medicações para hipertensão, antidepressivos, medicações tranquilizantes. Essas medicações especificamente elas também têm um fator negativo relacionado à disfunção erétil. Não são todas as drogas que provocam. E essas medicações, eventualmente, elas são muito mais importantes e não podem ser deixadas de ser tomadas pelo paciente. Mas é importante saber que algumas delas provocam a disfunção. Existem também algumas drogas de uso recreativo, como maconha, cocaína. Essas drogas de uso recreativo, incluindo o álcool, elas também têm um efeito muito negativo relacionado à disfunção erétil. Todos já ouviram falar também que os hormônios podem afetar isso, principalmente mais recentemente. Então, sim, a deficiência hormonal, principalmente a deficiência hormonal que acontece, a deficiência de testosterona a partir dos 40 e 50 anos, de longo prazo, ela também tem relação com a disfunção erétil. E, por último, temos a disfunção erétil também naqueles pacientes que sofrem algum tipo de trauma, acidentes automobilísticos com fratura da coluna, traumas direto no pênis, doenças como priapismo, dentre outras, podem provocar a disfunção erétil. Como é que é feito o tratamento da disfunção erétil? Hoje em dia nós temos no mercado medicações de uso oral que são muito fáceis de serem utilizadas e também muito seguras. Essas medicações orais, elas podem ser utilizadas para tratar qualquer que seja a causa da disfunção erétil. Por isso que elas são muito boas. Na falha da medicação oral, podemos lançar mão de medicações injetadas, são as terapias de injeção intracavernosa. O que é isso? São injeções de substâncias diretamente no pênis, promovendo a ereção.
Na falha do tratamento oral e na falha do tratamento injetável, podemos lançar mão do implante de prótese peniana, mas isso é só em último caso. Na grande maioria das vezes, com as medicações e com injeções, conseguimos resolver os problemas. É muito importante saber que tanto a injeção quanto as medicações, elas, apesar de serem muito seguras e eficazes, elas têm suas contraindicações que precisam ser discutidas com um profissional habilitado. Por que é importante fazer o diagnóstico da disfunção erétil e iniciar o tratamento? Disfunção erétil ele diz respeito à autoestima e qualidade de vida do homem. O homem com disfunção erétil, normalmente ele está infeliz, deprimido e tem dificuldade até mesmo para falar sobre o problema para um médico. E como nós falamos anteriormente, a disfunção erétil ela pode prever, ela pode anteceder problemas de saúde muito graves, como os ataques cardíacos e os derrames. Então, é muito importante você deixar o paciente à vontade para que ele fale sobre o assunto. E o mais importante ainda, mais de 90% das vezes, nós temos um fator de risco ou uma causa perfeitamente tratável. Basta procurar atenção médica adequada com o especialista. E quem trata a disfunção erétil do homem é o profissional médico urologista. Se você ainda tem alguma dúvida a respeito da disfunção erétil, sua forma de diagnóstico, tratamento e fatores de risco, fique à vontade para continuar acompanhando o canal e também para postar suas dúvidas nos comentários.